avó. Rapaz, assim, meu tempo lá na roça, quando eu arrumava uma namorada, tirava pra dançar. Seu Nelson de Oliveira, né, filho de Laurentino de Oliveira, mais conhecido como seu Lauro de Oliveira, né, e dona Berta Ricli de Oliveira. Como todo mundo diz que o pessoal diz que todo mundo que é bom, nasceu no Manduri. Nasceu no Manduri e veio aqui para o senhor já veio para o Turvo em 1956. Mas já conhecia o Turvo de muito tempo Já antes. conhecia. É. E a gente sempre tinha aquela afinidade com o Turvo por causa que tinha bastante parente, né? Do lado da minha mãe e do lado do meu pai também tinha bastante parentesco aqui. Então tinha aquela afinidade, gostava do Turvo, quis me instalar na cachoeira, nas ilhas, lá perto da Curitiba. Nós tínhamos uma terra lá, não deu certo, lá fiquei com ele. E daí fiquei bastante mal, fiquei 14 dias internado em Guarapuava. Isso foi lá pro ano 54, antes de eu vir morar para cá. Aí voltemos, daí meu pai achou que não convinha, até inclusive vendimos o trabalho que tinha lá de lavoura, de roça de milho, vendi para o seu tio, o José Filato, no ano que ele veio, do Manduri também. Do Manduri também. Daí fiquei um tempo no Manduri e de repente deu vontade de vir para o Turvo. E vim de empregado, colhi uma roça. E nesse mesmo tempo aconteceu que fiquei trabalhando até hoje. Já está com mais de 40 anos. E daqui não sai? Daqui não tenho ideia de sair. Não tem ideia de sair do Turvo, não. Como é que era, então, a sua família era toda do Manduri? Como é que eram seus pais? O que o senhor tem a nos contar deles? Bom, do lado do meu pai, ele era da família muito antiga ali do Manduri. Até meu pai, o sobrenome dele deveria ser Ferreira. O pai dele era Ferreira, mas ele ficou órfão com 2 anos. E daí documento naquele tempo demoravam para registrar um filho. Daí a mãe dele registrou ele e registrou só com o sobrenome dela, ela que era Oliveira. Registrou só com o sobrenome dela. E até nesse registro não contava nem o nome do pai dele, do meu avô. Não contava. Então ficou só. Mas pelo nome vocês são oriundos de português. De português, né? Do lado do meu pai. Que é até estranho, porque aqui é só italiano. São poucos, alemão, né? Poucos portugueses, não é? Pela Ferreira, Oliveira, todos dois. Eu também sou monteiro, sou descendente de português. Descendente de português mesmo, você. E minha mãe era dos Rickley. E meu pai era empregado dos Rickley. Entrou com 14 anos lá, trabalhar com os Rickley. No fim ficou herdeiro da família também. Trabalhou até a idade de 25 anos só com os Rickley. Ele entrou com 14 e saiu com 25 anos. Lá com essa família. Que veio a ser o meu avô. O meu avô que era, e mais um irmão dele, que também também tinha famílias aqui no Turvo também, era o Paulo Rickley, era irmão do meu avô. Então eles trabalhavam 2 irmãos juntos. Esse seu Paulinho? Não. Era o velho Paulo Rickley, que era irmão do meu avô. Ah, sim. Irmão do meu avô. Então, eles eram sócios. Daí quando a família trabalharam muito tempo, até que a família se formou, começou a casar, daí que eles se separaram. Separaram a sociedade e eles tinham lá eles se instalaram, também vieram do Imbituba, se instalaram na beira do rio Aos Patos, numa cachoeira. Ali eles construíram moinho, construíram
uma serrariazinha, tocado com roda d'água. O seu Gabriel conheceu a serrariazinha? Duas pessoas tocavam a serraria. Quadrinho, trabalhando. E também com esse objetivo, sempre adquirindo mais terra, mais terra. E vieram comprando muita terra aqui no Turvo. O Turvo foi o lugar que eles compraram mais Esses terra. moinhos, aqueles moinhos de pedra, Moinha de pedra. duas pedras, uma em cima da outra, né? Eles tinham dois jogos. Um Puxava fazia a água da cachoeira. na cachoeira. E essa cachoeira tocava o moinho, mais para baixo tocava a serraria. A mesma mesma água. tocava a serraria. Tinha queda suficiente. Tinha queda suficiente. E tinha dois jogos de pedra. Um fazia fubá e outro fazia trigo, farinha de trigo. Ah, o trigo também. Plantava o trigo lá também. Plantavam muito trigo. É porque isso é uma aqui não acontece, né? Mas lá no Manduri, Aqui também plantavam um pouco, mas depois foi indo que essa foi uma planta que também, quando começou a vir as chamadas sementes selecionadas, daí aquela semente antiga, que era uma semente sadia, o pessoal perderam. Começaram a plantar o selecionado e aquelas variedades antigas perdidas. Perdido por completamente. Não dava doença nenhuma, só que daí veio aquela propaganda que essa semente selecionada, que vinha de fora, era muito importante, mas com ela veio a peste, a doença junto. Até no Turvo. E daí aquela sementeira antiga desapareceu. E produzia muito bem. Eu tive em Portugal, comecei. Portugal, Espanha, etc. Se o senhor fosse a Lisboa ou Porto, o senhor era um português. Você tem toda a característica física do português. O biotipo. físico. Só que ele não tem o sotaque. É diferente dele. É. Diferente do seu Gabriel Pilates, que é italiano. Olha o italiano. Ele aqui é mistura, hein? Entendeu? O Nelson tem O Nelson é muito no português. Não é? Cabeça de O rosto redondo, assim, né? Cabeça de português. Cabeça de português. A É sobrancelha um de biotipo português. perfeito. Eu não Gente, é sabia. português, exatamente. Agora A única coisa que não é bobo que nem português. Nós temos que ser muito... Ah, mas não dá Nós pra temos muito que nos nessa orgulhar que conversa, nós não. somos oriundos do português, né? Que colonizou o Ah, Brasil. ele tá puxando isso por causa da frase ali dele ali, porque aqui ele chegou assim, tinha um reduto de alemães, italianos, austríacos, É, porque suíços, veio não sei fora, o quê, veio então ele fora do ficou ambiente. fora. Agora ele se identificou e ficou satisfeito. Mas então, quer dizer que então, tinha produção do trigo também lá no Manduri, como o senhor estava falando, e se perdeu depois porque chegou a semente selecionada, chegaram as pragas também, acabaram perdendo, e hoje em dia ainda se planta trigo lá? Os pequenos agricultores não plantam, mas faz muito tempo. Né? Já faz uns 40 anos que os pequenos agricultores não plantam. Só planta o grande plantador Certo. e bastante técnica para poder produzir alguma coisa. Bom, daí nós também vivemos sempre na lavoura. Meu pai foi carroceiro também. Tempo que não existia o caminhão, ele então foi carroceiro, puxava mercadoria para o destino maior para fora era Ponta Grossa, mas vinha até o Turvo, trouxe algumas mudanças aqui no Turvo, ajudou a trazer a mudança do Ernesto Henrique, ajudou a trazer a mudança do Jorge Naibre, também de carroça, né? Era o carroção, né? Carroção com 8 animais. 8 animais. Era mula, É mais bicho no ar mesmo. no ar mesmo. Então e fazia um pouco de lavoura. Minha mãe cuidava da casa, da criação. Esse foi o começo da vida deles, foi assim. Depois, quando começou a surgir mais o caminhão, daí o carroceiro foi saindo da estrada. E daí até já não prestava, a carroça até já era um empecilho para os caminhões também. E também para os carroceiros, os animais se assustavam muito. Não era economicamente viável ter carroça quando já tinha caminhão, né? Não era. Não E dava- a carroça, quando tinha uma carroça boa, levava, e animais bons, levava 100 roupa, 1.500 quilos. Era uma carga para levar. Para 8 cavalos. Então já o caminhão já veio carregando bem mais, né? Então
Já não É isso prestou. aí. Menino mais ligeiro. Eu fico É. admirado como é que esse tempo ainda era importante, dava para um chefe da família sustentar a família com uma carroça. E tinha algumas famílias que tinham mais de uma carroça, 2, 3 carroças na estrada, colocavam os filhos para carrocear, então com 2, 3 carroças. Depois, com as mudanças, meu pai largou mão da carroça. Mas antes- ele começou a trabalhar com carroça Ele começou a trabalhar com carroça com 18 anos. 18 anos. 18 lá nos Ricos. Sim. Inclusive tem uma história para contar lá dos Ricos, do seu avô, do sogro do seu Gabriel, do seu Augusto. Tem uma história. Na época que morava lá no... Quando lá meu no pai era Guri. guri. Ah, quando seu pai era guri. Tô contando uma história confiando na palavra dos outros. Então, meu pai era, naquele tempo, esse carroção de puxar tora no mato, eu não sei se o seu Gabriel se lembra. O breque era na traseira da carroça. Então tinha que ter um brequista. Eles já usavam um menino que um homem podia fazer outra coisa, um menino podia fazer o trabalho de apertar o breque, afrouxar o breque. E ele ia meio por baixo das toras, assim, atendendo esse serviço. Mas só que eu acredito que era muito complicado, porque nós que sabemos o que é uma carroça, então nós sabemos a hora de apertar o breque, dar mais freio no carro, sabemos a hora de afrouxar o breque. Então o seu avô era carroceiro, puxava a tora para os ricos lá, ele era o da rédea lá que tocava a tropa. E meu pai lá para trás, então meu pai sempre, às vezes perguntava para mim, e o velho Augusto, já está vivo? Está vivo. Quando a gente ia para lá, ele sempre perguntava. Daí ele dizia, eu sempre me lembro dos gritos do seu Augusto. Diz ele, daí com o movimento da carroça e dos animais, então ele gritava, aperta o breque, menino, fecha o breque, menino, e aquela gritarada. Meu pai dizia, eu ficava chateado com aquela gritarada do velho Augusto. Ele gritava comigo o dia inteiro comigo. Quando ele perguntou do velho Augusto, eu não sabia se isso já depois que estava para cá, voltei para lá, ele contou essa Aí que história. ele contou a história. Mas eu trabalhei muito com o seu Augusto. Mas não era perigoso esse negócio do menino ficar apertando o breque atrás? um Menino antigamente fazia Nossa. serviço bem. Ele tinha 14 anos, ele fazia esse papel. Apertar o breque, afrouxar o breque. Então, Já pensou se acontecesse? então daí o carroceiro lá na frente que tinha de dizer. avisar. Avisar por grito, não tinha nem campainha. Não tinha campainha não, O não. menino dava o brequista lá atrás, vinha sentado na tora. Não, ele vinha a pé daí. Às vezes subia na tora, numa subida, Coitado, no ele ele vinha a subia. pé. Senão ele era a pé. Ah, E quando tinha que controlar, mesmo quando estava vazio, na hora de trabalhar com o breque, não tinha condição de ele trabalhar de cima do cilindro e a tora. Ele tinha que ir a pé para poder para poder fazer apertar o breque e papel. frouxar o breque. Ótimo, muito bom isso Uma aí. história meio engraçada essa. Muito ligado com Eu vocês. ligava, exatamente, A né? avô da Mercedes. É, o alemão russo, né? Alemão russo, né? Ele foi puxador de tora lá. Isso. Certo foi lá pro ano. Meu pai é de 1903. Ele disse que tinha 14, 15 anos, por aí assim. 18. Então é ano 18, por aí, lá pro ano 18, certo? Esse acontecimento. É, muito bom, gostei muito dessa história. Bastante antigo. É. Então, seu pai, quer dizer, desde essa época, sempre ligado aos carroções, às carroças, a esse trabalho com as carroças. É. E depois que ele se afastou daí, quando começou a competição com os caminhões? Daí ficamos só na lavoura mesmo. Lavoura e erva mate. Ah, sim. Nós tínhamos um acampamento de erva, produzia erva cancheada. Uhum. Preparava ela e esse sistema antigo, sapecado lá no mato, Barbacoa. Barbacoa. E daí moía uma cancha furada de soalho e tocado com um cavalo para moer a erva. E aquela erva era sempre levada para... No começo levava muito em Ponta Grossa, depois já ia para Curitiba. Para as indústrias lá. indústria lá. Mas o beneficiário. Ali mesmo não tinha beneficiamento na Não, época. naquela época, tinha. não. Essas beneficiações que hoje tem esses empacotamentos não existiam. Certo. Vendiam para o Leão Júnior, a tarde Gemonde. Essas duas firmas que eu lembro bem. Que lembro Era bem. bem Nós, antigo. naquele tempo, nem conhecia a erva empacotada.
Era só erva feita em casa. Quase ninguém fazia ela em No casa. caso, Ninguém comprava. O mato que fazia emprestado, vizinho, uma quarta de erva. o seu França, por exemplo, agora mais é que trabalha com erva, né? Não, também tinha. Também Mas sempre trabalhei. foi. Sempre foi. Mas- Mas não era assim, digamos, numa... Nessa base, Nessa que, base contando também. nós, meu pai foi um Ah, fabricante vendia de também erva, cancheada. fazia. Essas industriazinhas naquele tempo tinham de que aí. Bastava a pessoa ter um erval mais ou menos, ele já podia E ter uma tinha gente industriazinha que dessa. não tinha nem ervato, só comprava, arrendava e ficava bem de situação. Comprava, arrendava um acampamento, um acampamento de quem tinha, o barbacoa, aquelas coisas ali, e daí comprava erva e tocava e ficava bem de situação. Comprava um caminhão velho, O que 46. que significa o acampamento de erva? O acampamento de erva, sei, no tempo era uma tradição, ali, um nome. Porque a área... Porque daí, né, dizia um acampamento que tinha um barraco onde secava a erva, recebia a erva em bola, que vinha do mato, do ervato. Daí a casa, o barraco secava e tinha o barraco que moía e ia para o depósito. Então dizia o acampamento. Então era uma indústria. Era uma indústria, era uma mini pequena indústria. indústria. Uma mini indústria. Era Eu pensei que muito incluía gostoso. também a área de plantação. Não, era mais o acampamento que ele dizia era essa área aí da indústria mesmo. E fazia serviço para outros, então. Fazia mão de obra também. Tinha um lá que... Não, tinha... Às vezes, o dono só fazia para ele, aliás, foi uma turma. Mas tinha gente Isso que eu que queria. arrendava dos outros aquele pronto e comprava erva e tocava. Não, eu perguntei porque meu pai era produtor de café e tinha uma máquina de pilar café. Na expedição. Tinha serraria, tinha tudo. Então ele produzia, ele limpava o café dele e também limpava o café dos fazendeiros que não tinham máquina. Fazia Mas mão a de erva obra. Eu sei não que- não pegava para fazer. O seu Milo também trabalhou com erva na sua vida também? Eu criei trabalhando. Criou trabalhando com erva. Assim também, tipo nesses Era acampamentos, no a Babaquá? mesma situação que estão contando. Aham. A erva sempre foi uma atividade muito importante. Era cortado, feito a carreira de lenha lá, feito fogo, só pescado, e era quebradinho, feito peixe. Muito bola. Nem bola não era ainda. Ah. Era peixe, amarrado aos peixes. Sim. Cada sapeco, como nós dizíamos antigamente, com meu pai, era 35, 40 peixes. Peixe era mais ou menos para 2 arrobas cada um. Isso que o senhor fazia era lá em Teixeira, No Vitor do Machado. Vitor dos Machados, lá perto de Rebouças. Casa Redonda. Perto de Rebouças, que foi de onde o senhor veio. Depois que foi modificando, tinha muitas fábricas de erva, até no vale, onde vem as fazendas dele lá. Lá nós trabalhamos em tudo da parte reservada que não dá para tocar uma carroça também. Agora não tem muita de erva. E é tudo erva Só nativa. Nativo. Só Ah, nativo. ninguém falava em Ninguém Ninguém falava. falava em plantão periano. Achava até que nem nascia. Agora é a lavoura do senhor Nascimento. Assim. Nós gostávamos muito da luta da erva no inverno, secava uma capa, que não dizia assim, ela era tipo oval, assim. Então o fogo era feito lá longe, daí vinha, daí quando secava uma capa era encostada, aquela encosta outra. Daí no inverno, ficava meio tarde, quando aquela que nós encostávamos tudo seca, bem quentinha, ponhava a outra, e nós já deitava ali mesmo e dormia ali naquela erva quente até Calorzinho, calorzinho. para sair de lá, ia para lá, aqui dentro de quentinho, nós dormíamos, deitava o mar de fogo, já dormia ali. Deitava o calor. Pois eu cansei de era um pouquinho maior do que esse, montava o cavalo para correr em volta do maiador, que ele, a cancha. Dormia. Não, pegar o cavalo caminhou em volta da cancha. Eu vou ler, tem vai tentar me tirar da volta. Mas subindo a... Depois, descendo ali, cansamos de 3 horas da madrugada, está lá no mato, no fogo na cabeça, sapecar a tarefa, mas aí eu tinha que Eu queria saber uma coisa. O senhor falou no inverno. Continua, por exemplo, pelo que eu li, o melhor período para se colher a erva é de março a agosto. O melhor é junho, julho e agosto. Mas agora não é mais obedecido isso.
Agora já tem a safrinha de dezembro, de uns anos para cá, né? Agora tem encontrado, Tem sabe? quase encontrado. Tem encontrado. É, Esse lá ano, inteiro. esse ano encontrou. E encontra a perdição do orval também, né? Só que traz problema daí para o pé da árvore. Quer dizer, porque as indústrias necessitam de mais material, mais então quer dizer, está material. prejudicando uma produção de É, erva e de o- boa qualidade, E né? aí associa mais alguma coisa, até a crise, sabe? Se a pessoa está precisando, olha no pé de erva, ele já está dizendo que dá uma roupa de erva, daí passa o patrão mesmo. Ah, é? Quer dizer, antes era o pinheiro, agora então já está sendo a erva. E ela daí também ela precisa ter um tempo para ela se fazer, que quando poda ela sofre. Uhum. Tira Ela as- se que a refazer vida certo. da erveira está nas folhas, né? Uhum. Agora, colhe ela sofre agora que vai recolher todo ano, não deixa ela se formar, a erveira vai Tempestade está vai chegando. cansando. Tempestade está Ela chegando. deve fazer Vamos bem continuar ocupa- aí, vamos ver se a gente... Ocupa 3 anos. Mas é o seguinte, né? Porque, digamos, a erva teria que obedecer ao próprio desenvolvimento. Então, por exemplo, de março a agosto seria o período em que quase todas as plantas elas vão adormecendo, porque vem o período do inverno, então a seiva não é tão intensa, então vai adormecendo. E justamente em agosto, que logo vem a primavera, então começa novamente o desenvolvimento, né? A seiva começa a agir mais na planta para poder crescer, e quer dizer que hoje em dia já não se obedece mais E isso. por isso que as plantas sofrem, né? As plantas sofrem, exatamente, Elas sofrem. quer dizer, já nem para a produção não está se respeitando mais a natureza. Né? Sofre e cai, inclusive, a produção Cai a futura, né? produção futura. Noutra colheita, ela cada vez vai diminuir, Vai diminuir. e olha, vai a ponto que se acaba. Uhum. Ela termina morrendo. Ela não aguenta. Voltando lá no Manduri, vamos então lá da questão do seu pai trabalhando com a erva mate, o senhor também ficou por lá, continuou a sua vida lá, e se casou também por lá, ou não? Daí eu me casei aqui no Turvo. Ah, veio achar aqui no Turvo, então tá bom. Aí o senhor veio pro Turvo porque já tinha também parentes aqui. Tinha os parentes e se ajeitou de trabalhar numa terra aí com os ricos também, eu chegava aí. Então foi uma coisa que me segurou. E depois achei uma companheira, que também era aqui do Turvo, daí me segurou de uma vez, por completamente. E ficamos aí. E a sua vida aqui no Turvo, como é? Também foi em torno da agricultura e também com suinocultura também, nós sempre vivemos. Também ainda tem aquele tempo ali que ainda foi bom para isso, não? Criava e engordava. Hoje a gente está mais, daí mexendo bastante com leite, e agora os filhos, cada um está cuidando para si, e também a situação também complicou muito, assim, a situação econômica. Né? Primeiro, para a gente viver nessa atividade era importante, hoje de forma jeito até não chega a viver. Ah, o pequeno Pequeno agricultor hoje não Está consegue. muito complicado. Eu queria Muito fazer uma difícil. pergunta ao senhor Nelson, já que ele falou dos filhos. Uma pergunta que me veio a ideia é a seguinte: eu sou filho de fazendeiro, né? Os primeiros foi regime patriarcal. Patriarcal é esse regime que adota aqui no clube, não sei se o senhor adota, mas é o que dizer. É que os filhos estão sempre do lado, em volta do pai, trabalham na mesma propriedade. Quando o pai morre, aí cada um tem seu sítio, divide. Então, os primeiros, meus irmãos, foram no regime patriarcal, trabalhavam na máquina de café, na serraria, na lavoura. E eu, que sou do segundo matrimônio, os 5 do segundo matrimônio, o papai falou: não quero mais ninguém aqui. Vocês se viram para ir para fora. Eu dou o ginásio e se viram. E assim nós saímos. Então a pergunta é a seguinte: o que o senhor acha desses dois tipos de formação? De filhos com pai, aqueles que ficam só em volta do pai, os pais seguram, não querem deixar sair, ou essa formação de abrir e deixar, procurar novos horizontes? Isso é a minha pergunta. Desde que os filhos querem fazer pela a vida, assim, eu acho que a coisa é importante que o pai solte, que não se virar por conta.
Porque antigamente também, por passar falando, era importante a família trabalhar unida, porque a mão de obra era uma mão de obra barata. Diminuía o custo. Diminuiu o custo. Então aquilo era lucro. Era importante. A família do Sr. Gabriel viveram toda a vida em torno da agricultura e junto. Aos poucos foram casando e foram saindo. Né? De hoje é mais exigente, quanto mais logo sair, estudar é a primeira coisa. Se tornar independente. Não é independente, porque não tem. Do jeito que ficou a situação econômica, né, principalmente da agricultura, aqui no Turvo, quem está aqui em França, aí tem uma chácara aqui perto, é importante. Ele vende o leite aqui na varanda da casa dele, o freguês vem buscar aqui, muito pouquinho ele sai fazer entrega. A maioria vem pegar aqui. Já sair de uma certa distância com leite na garupa, nas costas, aí já não é viável mais. Existe outro, aqui também já tem transporte de leite, curvas de leite. Mas ainda é muito dificultoso no interior. Então, olha, chácara que não está mexendo com leite, que está só atrás de pequenas chácaras, que está só mexendo com milho, feijão, essas coisinhas, estão padecendo. Tá indo Não sou brejo. Está indo para o brejo. Só aqueles que têm grande extensão de terra. Para esses pequenos, olha, então, só querem vir para a cidade. Para ver se acham um meio de viver, acham um emprego, para empregar os filhos. Outros pensam no estudo, enquanto as crianças mais pequenas. Arrumar um empreguinho na prefeitura. Na prefeitura, onde der no jeito. Esse dia um cara falou assim para mim, se um casal aposentado sai do interior e vem na cidade e vive muito bem. Eu disse, se você não puder trabalhar ainda, não puder fazer nada, só com 2 aposentadorias rural, é só se não fizer nada e não tiver nada para lutar. Mas se tiver de tirar para pagar imposto de carro, pagar um imposto de uma coisa, pagar o outro, gastar com gasolina, fazendo alguma coisa, já fartou. Porque eu, se não virar, não se virar, não trabalhar, não fazer alguma coisa. Não consegue. Então quer dizer que a situação hoje do pequeno proprietário está completamente inviável. Inviável. Muito complicado. O que o senhor acha que o senhor tem alguma ideia do que poderia ser feito? Digamos assim, o senhor que já tem assim, um conhecimento aqui do Turvo, o que poderia ser feito aí para melhorar um pouco mais essa situação econômica das pessoas? Aqui já tem se tentado muita coisa e pouco resultado. Patina e fica no lugar. Né? Foi tentado esse trabalho de organização, de associações, assim, e o resultado é muito fraco, muito pouco. Assim. Onde aconteceu que esse trabalho das linhas de leite é trabalho da associação. Isso é associativismo, organizado o pessoal, mas as linhas não existe um apoio assim, por parte do município, do governo, ela fica muito cara para fazer esse frete onde o leite é pouco, não compensa. Então daí as pessoas têm que se organizar. O mais que puder, a única alternativa que nós temos no momento de oferta é essa aí, é em torno do leite. Em torno do leite. E para a família fazer esse trabalho. Aproveitar a mão de obra da família. Esse eu acho até no momento a única alternativa. E um pouco de lavoura. Mas a lavoura mais para sobreviver. Foi prejudicado por causa do mau tempo. Nós vamos agora, falamos sobre o carroção que puxava madeira, toras. E hoje eu tive a oportunidade de trazer a fotografia daqueles tempos, onde os carroções com animais traziam toras para a serraria. Nessa fotografia nós temos a oportunidade de ver um carroção com 8 animais e eles fazendo o transporte de uma tora bem grossa, uma tora bonita, que traziam para a serraria, uma serrariazinha lá no terreno dos Ricles, na cachoeira dos Ricles. Hoje é o popular Recanto dos Ricles, e era tocado com roda de água, com quadrinho. 2 pessoas tocavam a serraria. No Manduri, né? No Manduri. Quem estava nesse carroção? Nessa carroção, no momento, era o Varcílio
Petrin. Mas o seu avô trabalhou num carroção desse jeito também. Só que naquela oportunidade o freio era atrás do carroção. Era diferente desse aí. E agora temos uma outra foto aqui que está sendo apresentada, que é um comboio de carroção que fazia o transporte de mercadoria. Levava mercadoria de Guarapuava a Ponta Grossa. E essa foto foi tirada meio por uma causalidade no alto da Serra da Esperança. É uma lembrança ainda da estrada antiga, que hoje o asfalto passa quase no mesmo lugar, no mesmo leito da primeira estrada que ligava Ponta Grossa a Guarapuava. Era o transporte que era feito com animais e os carroceiros tinham a seu carroção e era um meio de vida para sustentar a família naquela época. Por sinal, hoje nessa sessão, que é uma continuação da sessão anterior, que nós tivemos que interromper por causa da tempestade violenta, nós estamos tendo a oportunidade da dona Nadira, esposa de seu Nelson, participar daqui da reunião e também das suas opiniões a respeito da sua origem e tal, e que ela também é aqui do Turvo, né? Então, nesta oportunidade, o senhor Firmino, que é o homem do bandolim, do cavaquinho, toca o bolero aí. É a nossa sessão cultural. Sempre nessas sessões, a gente traz música. Hoje nós estamos com a oportunidade do seu Firmino, que faz seus bandolins, seus cavaquinhos, executar suas músicas aí, aqui no interior do Sul. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado. Eu gostaria que o seu Firmino fizesse o seu comercial. O senhor vende esses cavaquinhos, o senhor faz por encomenda, avisa aí o povo, quem tiver interesse. O senhor ensina para alguém a fazer. Eu já comecei de brinquedo a fazer Comecei de brinquedo para fazer para o gurizinho, para o meu neto. E daí deixei de fazer algum para me defender um pouco da minha salário. O arroz e o feijão de cada dia. Arroz e feijão de cada dia. Meu salário é muito pouco. E é bonito, hein? E a gente tem despesa sempre. Outro dia o senhor já explicou como é que faz os cavaquinhos. Agora, quero saber assim, quanto custa um cavaquinho? O senhor já calculou o valor? O valor, até hoje, agora esse dia me perguntaram, quanto vai vender? R$200 cada um? Eu digo, meu Deus do céu, eu vou vender a R$35 cada um. R$35 cada um. Mas, por enquanto, os primeiros que viu já encomendaram. Gostaram? Um irmão encomendou 2, tem mais 2, tem 5 encomendados. E se alguém quiser comprar, como é que vai achar o senhor? Dá um É endereço só aí. procurar Avenida Nossa Senhora Aparecida, 1067, Jardim Filadélfia. Firmino Faria, seu criado. Opa! Muito bem. Então vamos continuar com a nossa programação. Continuação do dia anterior, com o seu Nelson, continuando a sua história. Não sei bem onde é que ele tinha parado, mas ele lembra. Nós estávamos falando sobre a Associação dos Hortigranjeiros, que eu fui presidente por uns 3 mandatos, mais até não lembro bem quantos. Eu sei que gastei bastante tempo da minha vida naquela associação. E fizemos um trabalho que eu digo pioneiro, foi nas linhas de leite. É um trabalho que nós investimos e visitamos as comunidades e falava sobre o valor que tem
uma produção de leite na casa, no trabalho de família, para usar a mão de obra familiar. E esse trabalho, graças, está funcionando. Deu certo, tem várias pessoas que estão nesse trabalho. A associação foi um trabalho que surgiu quando veio o seu Bernardo, um holandês, um agrônomo, com a sua esposa, a Inês, que surgiu o trabalho de associação. Até esse momento, aqui no Turvo, a gente não tinha ideia nenhuma sobre associativismo, tinha o cooperativismo, mas o associativismo, naquela época, era uma coisa muito importante. Depois nós fomos massacrados também com as grandes empresas, nós não podemos competir também com o comércio, então foi fracassando algumas coisas, mas ainda existe alguma coisa daquele trabalho. Acho que o Sr. França poderia comentar alguma coisa, naquele tempo também fez parte na diretoria também da associação. Eu, por acaso, eu fui um entregador de leite para a associação, depois que virou por leite foi pouco tempo, daí logo já fui fracassando, eu saí, já entreguei o leite mais em casa, peguei para entregar por mês para a criançada da vila, que para mim dava mais. Mas a associação deixou bastante, aquele início, até o que está andando hoje. Hoje já tem aumentou os gados de qualidade por causa de inseminação, para o interior tem bastante cruza de gir leiteiro, Jersey, com holandês. Então, pelo mínimo aí tem no município do Turvo aí umas 400 vacas leiteiras já semente disso, né? Já Esse é o trabalho. foi começado a entrega de leite na associação com 50 litros, o que o André falou, no fim estava com 2.000 litros, mais ou menos já, né? Mais. E eu tive a informação que agora estão até com 6.000 litros. Com 6.000 litros, né? É, Então, em vista que o povo não está tudo aquela turma que começou, mas sempre está aumentando. o trabalho continua. E eu tenho experiência de cooperativa, já trabalhei 11 anos numa cooperativa de leite, como representante deles no Inharé. Então, a associação, ele disse que cooperativismo, eu achava que era tudo uma coisa só. Não sei, estou errado, cooperativismo e associação não é o objetivo, não é o mesmo? O objetivo é o mesmo. Só porque o cooperativismo hoje, a gente dá mais ênfase ao produtor, ao grande produtor. Essa que é a verdade. Porque, e é fácil da gente analisar. Um agrônomo ir fazer uma visita numa lavoura, vamos supor, de um arqueiro ou dois, e ele fazer uma visita numa lavoura de 50 arqueiros ou mais, então, para a cooperativa, aquele trabalho é muito mais rendoso, mais lucrativo. E um pequeno agricultor fica caro aquela... O pequeno agricultor dá pouco lucro à cooperativa. E até nem está sendo mais muito interessante o pequeno produtor para as cooperativas. Existe um sistema de classificação dos produtores, conforme tem lá por letra A, B, C. Então, os produtores pequenos ficam lá embaixo, com pouca assistência. Então, o sistema de associativismo é para ver se os pequenos agricultores conseguem juntos fazer uma produção maior, para ter participação. Inclusive, uma nossa associação aí era afiliada na cooperativa aqui de Guarapuava, na Famig, era afiliada também na Batavo, e nessa cooperativa aqui dentro de Rios também, ela era afiliada, a associação era afiliada. Então, daí, a associação representava os pequenos agricultores. Quer dizer, uma associação agropecuária. Agropecuária. Não é só ela era até, o nome dela é Associação de Hortifruti e Granjeiros. Porque para ter leite tem que ser pecuária. Pecuária. Tem que ser agropecuária. Não é? Agora, outra coisa que eu queria perguntar, que eu não entendo aqui, a sistemática, o estatuto, tem um estatuto. Tem o estatuto. Que ter um estatuto de uma cooperativa. É o seguinte, eu, por exemplo, compro uma vaca, aí quero mandar leite para a associação. Eu posso mandar leite? Entrar de sócio, né? Só com a vaca?
Pode. Eu não tenho terreno, mas tenho uma vaca. Desde que o senhor tem uma produção, pode se associar. Não precisa ter terra dele pronta. Não, a associação nunca exigiu Isso esse. eu queria saber. Ela, às vezes, algum trabalha como arrendatário também, né? Porque a cooperativa exige que você tenha tanto salqueiro de terra para ser associado à cooperativa. Mas a associação, nós costumava, e até hoje vem sendo feito, um cadastro, né? Daquilo do trabalho do produtor, o que ele planta, o que ele faz. Então, Eu agora estou sabendo distinguir cooperativa de associação. Que a associação realmente é para ajudar o pequeno proprietário. Porque a cooperativa, se o cara não tiver terra, ele não se associa à cooperativa. o objetivo da associação é esse, para abranger os pequenos. E eles reunidos, a produção deles é pequena, mas daí reunindo toda a produção, a associação pode comercializar um volume maior. Ele aluga uma terra do França, por exemplo, um pedaço do França e entra de sócio. Pode. Pode fazer isso. Bacana. Atualmente, o que mais que, por exemplo, essa associação, ela é tão eficiente ainda na comunidade? O que mais que ela poderia fazer? O que o senhor França e o senhor Nelson poderiam falar sobre isso? O que de bom ela traz para o turno? Bom, hoje o trabalho dela, nós tivemos um trabalho muito eficiente, aí nós tínhamos assistência técnica, nós tínhamos um convênio também com a antiga Carpa, que hoje é a Emater, nós tínhamos um convênio, tinha agrônomos dessa Emater que trabalhavam junto com a associação, nós tínhamos agrônomos e técnicos agrícolas também, nós tínhamos 3 técnicos. Veterinário também? Tinha veterinário. Tinha veterinário também. E tinha um projeto que foi feito, que trouxe recurso para nós bancar esses técnicos. Né? E a associação também, um tempo, ela bancava 50% dos custos desses técnicos. Hoje a associação não tem assistência técnica, assim, temos só um técnico. Hoje até existe só um, que é o Geraldo, o holandês. Esse que tem dado assistência. Tem também um convênio também com um veterinário da praça aí, que é o seu Bernardo também, da agropecuária Baixeiro. Esse tem um convênio, ele ganha uma certa quantia por mês. Esses dois dão assistência aos associados. Dão assistência aos associados. Principalmente por causa dessa produção de leite. Então esses dois trabalham, dão essa assistência. E hoje ela tem mercado também, que também esse mercado também tem sido muito útil para o povo. Esse mercado hoje não reflete muito. No começo, quando foi aberto esse mercado, até trouxe bastante polêmica no comércio. Ele começou com um preço bom, assim, um preço mais acessível para os consumidores. Então houve bastante polêmica com o comércio cá embaixo na cidade. Então, Ciúme. eles acharam que nós não podia vender naquele preço. Trouxe bastante polêmica. Mas um trabalho que esse mercado produziu foi uma estabilidade no comércio. Lá nós tínhamos um preço bom e os outros tiveram de acompanhar, porque senão, e com isso quem ganhou foi a comunidade. Os consumidores. Dava muita troca também, o associado da associação tinha produto para vender, feijão, milho, outras coisas que a associação comprava, trazia frango e outras coisas, e trocava por Outros produtos de primeira necessidade. Isso. Eu acho muito interessante esse sistema de associação e cooperativa. Eu hoje sou um partidário do cooperativismo, que é um pouco diferente da associação, mas não deixa de ter o mesmo objetivo. Né? O mesmo objetivo. Assistência ao produtor, que é rural, que é pecuarista. Depois o senhor ficou quanto tempo lá? Lá no total, acho que fizemos quase uns 20 anos. 20 anos na diretoria? Sempre participando de uma coisa ou de outra. Envolvido sempre com a associação. Isso não atrapalhava muito a sua propriedade privada? Um pouco atrapalhou, viu? Hoje eu reconheço que a gente trabalhava mais por amor à camisa. A camisa. Então não tinha um salário que desse para a gente
manter a chácara da gente. Então eu acho que trouxe um pouco de prejuízo. Mas por outro lado a gente vê o trabalho andando, a gente se conforma também. É uma satisfação íntima, né? É uma satisfação também. A gente gastou aquele tempo, mas eu fico feliz que muita coisa deu certo. Hoje, por exemplo, nós ia fazer reunião no interior com respeito às linhas de leite, o pessoal questionava muito, achava complicado, e graças hoje está aí, eu tive informação semana passada que hoje está no total aqui no município está uma produção de 6 mil litros. O que mais o senhor ocupou assim, de cargos, digamos, voltados para... O senhor se envolveu com política partidária? Eu me envolvi também na política, fui presidente do diretório e... Que partido? Eu sempre pertenci para o PMDB, o antigo É o MDB. partido do meu sogro, Sr. Gabriel Pilate. Isso, nós estávamos sempre junto com ele. Sempre junto com ele. Com a família também. Eu sou eleitor aqui no Turvo também, Que bom. mas não tem partido. É importante para nós. Mais um eleitor aí no turno. Para decidir a eleição. Às vezes sim. Às vezes quando não vota, decide. Decide. Só vota no turno quem é do turno. Mas Não tem mais eu sou do Turvo, É. porque eu tenho residência. E a senhora tem. Tem residência, que tem casa, Se paga tivesse- imposto. Se não comprovasse uma residência, não podia. Provar com residência. Se mora na Boaventura, não pode votar no turno. Se mora no município do Urapau, não pode votar no turno. E o senhor foi candidato alguma vez? Ocupou algum cargo? Eu fui candidato a prefeito por 2 vezes, concorri às eleições aí, e só que não tivemos sorte de chegar lá, de vencer as eleições, de ser eleito. Mas sempre estamos aí para ajudar. Fiz parte também da associação de pais na escola aí, sempre eu que pude colaborar na escola, a gente colaborou. Bom tempo eu tive envolvido também nessa parte na associação de pais e mestres aí, da escola do turno. Mas o importante é o seguinte, eu já entendi grande parte da sua vida no Turvo. Mas sem a esposa da gente, a gente não é nada. O homem, se não tiver o apoio de sua esposa, está frito. Tá Né? Eu estou aqui com o apoio da minha esposa que está operando a máquina ali, o vídeo, né? E eu estou aqui quebrando um galho para ela aqui, porque ela que faz a dona do programa. Por isso que o senhor trouxe a dona Nadir. Mas eu gostaria de saber da dona Nadir, o que a senhora acha disso tudo, do tempo que trabalhou na agropecuária, aí, na associação? A senhora, isso não prejudicava a sua presença em casa, não? Demorava muito para vir para casa, serviço mais tarde, né? Ah, dava mais serviço pra gente, né? Porque daí a gente tinha que ter mais responsabilidade na casa, né? Trabalho na casa. Ela não participava tanto da associação, mas daí ela era o carro forte na casa. A senhora tinha que substituir a parte dele na casa. Era Tirar leite. leite, tratar porco, engordar porco. A senhora tira leite também? Eu tirei muito leite. Tirou Tiro leite? até agora ainda um pouco. É? Mas já quase cansou os molejos. Não, aumenta esse músculo aqui. Dona Nadir, eu queria que a senhora fizesse um pequeno resumo assim, do que é a vida de uma mulher, né, no interior. Se ela só cuida da casa, se ela só cuida dos filhos. Eu gostaria que a senhora... A senhora tem satisfação, a senhora como esposa do interior ali, trabalhando, tirando leite, não tinha vontade também de ser uma vereadora, uma candidata a prefeito, hoje as mulheres estão mandando aí. Então, se você pegar governador, está cheio de governador. É essa que é a ideia que a senhora acha. Ah, isso não. Nunca passou por minha cabeça. Nunca vou tomar ao serviço da senhora em casa, como esposa de proprietário rural de interior, satisfazia a senhora ficava satisfeita. Mas o que a senhora fazia? A senhora tinha que cuidar da casa? Isso que eu gostaria que dissesse. Qual era a rotina de uma vida, assim, de uma pessoa? Dia a dia da senhora em casa. Dia. Passasse isso para os jovens de hoje. Era bastante sofrido, que a gente tem que levantar cedo. Às vezes, muitas vezes doente a gente estava, né? Mas a gente que era da frente, tem que acertar cedo. O tempo era 5 horas, pudesse ou não pudesse, tinha que levantar, porque tinha horário de entregar o leite, né? Nós entregava primeiro no asfalto, quando ia para Garatuaba. Daí tinha o horarinho certo lá para entregar o leite. Levava de carroça. De carroça.
Então, quando aquele outro podia ainda ajudar a gente, tinha que ver cavalo, cunhar na carroça, e arrumar tudo, né? Para chegar com tempo lá no asfalto, né? E depois aquela lida na casa, lavar roupa e fazer comida, tudo, né? Olha que era poucos dias que dava tempo de sair, dar uma Muita passeada. gente em casa, todo dava de filho, neto, gado. Sim. 5 filhos. O almoço, a comida para 5, 10, com os empregados, né? Às vezes Ah. uma pessoa trabalhando assim, Às vezes o Nelson estava na associação, ainda trazia mais gente lá em casa para almoçar. Tinha tudo isso. É política. É, política. era complicado. É. A cozinheira daí tinha que às vezes E botar água no depois feijão. um tinha que dormir também, ou uma pessoa dormir tinha que preparar roupa de cama mais limpinha, aquele negócio. Tá? É duro então. É, não é fácil. Mas com amor mesmo. É. Fazer as coisas sempre com amor. O amor. Com bastante dedicação. Não pode faltar o amor, a amizade. Todas as coisas. Todas as coisas. Fazer Tudo com bastante fundamental. dedicação. E como é que a senhora vê hoje, por exemplo, que a senhora já criou seus filhos, já educou? A senhora acha que todos foram, né, formados conforme o seu sonho, conforme o seu ideal? A senhora está mais tranquila agora? Ou ainda continua não. trabalhando do mesmo jeito? A gente continua trabalhando. E mais preocupado, aumenta a família, a preocupação é mais ainda. Daí vem os netos e bisnetos já também, né? Já viu. Entra com as E está muito diferente a vida do tempo da gente, né? Porque eles têm uma vida muito, muito boa, né? Não é exigido o trabalho deles, que nem a gente era. Eles têm uma vidão É. muito boa, né? Estudar e na casa, pouca coisa dada aí, né? Não E a tem gente jeito. tinha que estudar, tinha que ir na lavoura, tinha que caipir, tudo, essas coisas tinha que Não fazer. tem eito de obrigatoriedade Não, para limpar? não tem. Eito, não é eito? Eito. Cada um tinha um eito para limpar. Não tem, né? Não, Agora é sem eito. hoje mudou muito essa. Até algumas coisas na educação avançou, mas de repente alguma coisa faltou. Representa que tem algo errado, não sei onde é que está o erro. Mas é importante ter, por exemplo, a questão do estudo e é importante ter a pessoa que continua trabalhando na roça. Eu queria saber, por exemplo, como é que poderia ser feito daqui para frente, porque as pessoas também não largassem totalmente a roça e fosse todo mundo buscar um emprego, buscar uma vida na cidade, porque uma coisa precisa da outra, a cidade precisa da roça e a roça precisa da cidade. Então, como a gente está vendo que está saindo muita gente das pequenas cidades, do interior, né? Então, o que o senhor acha que poderia ser feito, ou ser encomendado às pessoas para melhorar essa? Eu acho que de alguns pontos falta assim, por exemplo, esse problema da pequena agricultura, eu acredito que falta um pouco mais incentivo, apoio por parte dos nossos governantes. Porque a produção é muito baixa dos pequenos agricultores, então eles vão se desanimando demais, financiamento muito complicado, muita burocracia, às vezes financia, não consegue pagar, a produção muito baixa, né? Então tinha que ter mais assistência técnica, ter Incentivo. mais um incentivo, porque para que o povo ficasse também no interior. Fixar esse povo no interior, né? É, isso que você falou. para eles continuarem, porque vir para a cidade a gente vê, já tem muita gente que veio para a cidade e quebrou a cara, não deu certo. Não foram felizes com a vinda para uma cidade como essa aqui do Turvo, que tem pouco recurso, pouca indústria, não oferece tanto emprego para o pessoal. Então eu acho que sair do interior, onde ele pode plantar ainda o básico da subsistência dele, acho que ainda é importante. Seu França poderia acrescentar alguma coisa nessa situação também? Eu, por acaso, nessa situação aí, eu acrescentaria um pouco a favor do que diz o Nelson, de um incentivo
Mas também o povo do interior, eles estão fartando um pouco a obrigação deles, porque não sabem trabalhar bem. Tem eu conheço muita gente no interior que tem 5, 6, 8 cabeças de criação em roda da casa, que ele podia ter uma mangueirinha de 1 litro e ele tem uma mangueira de meia farda, sem ocupar quase, né? Se ele ocupasse mais comprando, tinha que plantar mais, porque hoje nós estamos vivendo uma vida que tem que trabalhar bastante para ter pouco lucro. E antes podia até trabalhar pouco e ter bastante lucro. Hoje inverteu a situação. O povo do interior tem que se aplicar mais, trabalhar mais e aproveitar mais o serviço. Senão vai ter que expirar. Mas Não aguenta, mas não perde não. Eu vou para a cidade, eu compro um lotinho, vou lá e vivo. E daí só aumenta a favela ainda. Mas, ô França, esse assunto aí é interessante, porque isso é nacional, pega no âmbito do Brasil todo. Nós viajamos por aí, para Minas Gerais, tá? Espírito Santo, que é minha terra. Então, você vai de carro, pelo asfalto, você não vê uma cultura. Não vê uma plantação de milho, uma plantação de feijão, só vê pasto, 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 pasto. Então, agora você vem para o Paraná, Santa Catarina, você fica abismado de tanta cultura, tanta beleza plantada aí. A gente sai de carro aqui para Santa Catarina. Então, é um estado muito bom esse aqui. O pessoal trabalha mesmo. Tanto é que o Paraná é considerado hoje o principal produtor de grãos do Brasil. Nós agora temos a participação aqui da Rita, filha do seu França também, e nós gostaríamos de falar talvez alguma coisa, complementando o que as pessoas já falaram aí, o que o senhor Nelson falou, a dona Nadir, o seu Firmino, o que eles falaram, gostaria que você também participasse. Bom, eu nasci no interior do município de Tumba, no Arroio Fundo, o lugar que meu pai viveu até depois de casar, até casar, né? Depois de lá nós fomos morar no Arvoredo e de lá moramos 22 anos e agora estamos aqui no Turva, faz aqui 15 anos. Eu vivo com eles, com meu pai, com minha mãe. E eu ajudo aqui, trabalho aqui na casa só na parte dos cuidados da casa. O meu trabalho é aqui só dentro da casa. O mais é fazer o papá para os outros. Fazer a comida para eles. E... Você tem aquele bolo que nós comemos, onde também você faço. fez? Faço. Mas que bolo gostoso, né? Também tem. Nós saímos para o serviço sem preocupação com o almoço. Chegamos, o almoço está pronto e... Mesa pronta, é só sentar, lavar a mão, sentar e comer. Ela trabalhar é com nós, com a velha mesmo. É meio de cedo à noite. Não, eu já vi. Já tive a oportunidade de chegar aqui e você está com ela lá em cima. Eu perguntei para ela, onde está o França? Está lá, eu saí por aí, quando eu tinha cavalo. Por aí em cima, e você estava lá. Vocês têm empregados? Não. Ah, Não tem empregado? Seu Nelson tem empregados? Como é que faz? Não, nós hoje trabalhamos só hoje estamos só eu e a mulher e uma neta que mora com nós. Então só nós dois damos conta do servicinho lá. Nós estamos em casa, daí tem que trabalhar fora e ainda tem que fazer comida, porque não tem. não tem ritmo. Não tem Rita lá para nós? Eu, nessa oportunidade, eu queria acrescentar o que eu aprendi na faculdade. Eu fiz administração na Fundação Getúlio Vargas e fiz economia também de coronel. Então, tem 3 cursos superiores. Então, a faculdade de administração diz o seguinte: uma firma, pequena firma, uma microempresa só vai à frente financeiramente, administrativamente, quando é familiar. Principalmente quando é familiar. Tem um dizer muito antigo, dos mais antigos, que diz que o melhor remédio que existe na propriedade para a criação é o olho do dono. O olho do dono. Então, Ele enxerga tudo, né? Enxerga- O que ele está precisando e o que não está, porque ele tem prática. Ele vê as coisas no dia a dia. Qualquer uma diferencinha que é dele, enxerga, né?
Exatamente. Então é o caso da sua propriedade e a propriedade do seu irmão, que são duas microempresas familiares, que não têm a mão de obra estranha. Então, você pode dormir tranquilo e saber que ninguém... Eu quero agradecer a presença de vocês, a confiança que vocês tiveram em nós de fazer essa gravação dessa fita, que um dia nós vamos estar de olho fechado e alguém vai ver um trechinho da nossa... Porque ela vai estar na fachada. Casa da Cultura, à disposição de vocês. Tá. Nós doamos a Casa da Daqui Cultura. para nós vai ter uma lembrança. Mais tarde, alguns da nossa família assistir aqui, ele vai fazer um bem de se lembrar. E tendo o seguinte, a Mercedes cresceu de crescer. A finalidade desse programa é só cultural. E não tem patrocínio de ninguém. Viu? Não tem patrocínio de ninguém. Só o seu. Só o do coronel, que paga, ele que comprou isso, e a Mercedes, que é a dona do programa. Porque ela é minha mulher. Então o programa é nosso. Bom, eu também quero agradecer o convite, que esperamos que seja útil, importante o que a gente falou, que no futuro possa ser agradável ou também alguma sugestão possa ser útil para nossa comunidade. E agradeço muito o convite aí do seu coronel, da dona Mercedes, de nos convidar para essa entrevista, para essa gravação que está sendo realizada. Nosso muito obrigado. Eu também fico muito obrigado e tenho um orgulho medonho de eu ser convidado para essa reunião, fazer isso que estamos fazendo, que nunca na vida a gente pode desprezar um convite, ainda mais dos amigos. E eu, de uns anos para cá, depois dessa idade, estou orgulhoso. A amizade que eu tenho com o povo, e cada parte estão me convidando para falar uma coisinha, para cá outra, e estou acompanhando. Enquanto eu for vivo, Deus me dê saúde, estou acompanhando os amigos. Muito bem. Obrigada a todos, valeu. Muito obrigada, seu França, obrigada, Rita, obrigada, dona Marica, pela vontade.